Abriguei uma família. No meu restaurante durante uma tempestade, em 1995. 30 anos depois, meu restaurante faliu, mas um homem de terno apareceu com 3 advogados. É bom estar de volta. Eu segurava aquele papel amassado entre os dedos trêmulos, sentindo como se o chão estivesse desaparecendo sob os meus pés. O aviso de despejo brilhava sob a luz fraca da cozinha, com letras garrafais que pareciam gritar o fim de toda uma vida de trabalho. Uma semana. Eu sussurrei para as paredes vazias. Eles vão tirar tudo de nós em apenas uma semana. Beatriz, minha filha, entrou na cozinha e me viu naquele estado. Ela não precisou dizer nada. Seus olhos, cansados de tantas horas servindo mesas, se encheram de lágrimas. Ela me abraçou, e naquele silêncio doloroso, minha mente viajou no tempo. Tudo o que eu via agora era o restaurante vazio e as dívidas acumuladas, mas minha memória me levou de volta para uma noite muito diferente, há exatos 30 anos. Era 1995. Eu era uma jovem viúva, carregando Beatriz ainda bebê no colo, tentando desesperadamente manter este pequeno lugar de pé. Naquela época, o restaurante era apenas um sonho começando, um espaço simples, com mesas de madeira e o cheiro constante de tempero caseiro. Lembro-me de que uma tempestade terrível assolava a região. O vento uivava lá fora como um animal ferido, e a chuva batia no telhado de zinco com uma força que me dava medo. Eu já havia fechado as portas, mas o barulho da água era interrompido por algo diferente, batidas urgentes na madeira da entrada. Quando abri, a cena partiu meu coração. Ali, sob o dilúvio, estava uma família. Um homem, uma mulher e um menino pequeno, de uns 10 anos, chamado Lucas. Eles estavam ensopados, tremendo de frio e com o medo estampado nos rostos. Não tinham para onde ir. O carro deles havia quebrado no meio da estrada e a escuridão da tempestade os havia cercado. Eu não pensei 2 vezes. Mesmo sendo uma mulher sozinha com um bebê, algo naqueles olhos me disse que eles precisavam de ajuda. Eu os abriguei. Naquela noite, eu não tinha muito. O movimento tinha sido fraco e as despensas estavam quase vazias. Eu tinha apenas uma panela de sopa de legumes quente no fogão, que seria o meu jantar e o de Beatriz. Sem hesitar, coloquei a sopa na mesa. Servi pratos, fundos e quentes, acompanhados de um pão que eu mesma tinha assado à tarde. Vi o brilho voltar aos olhos do pequeno Lucas, enquanto ele tomava aquela sopa. Eles ficaram comigo por 3 dias, até que a tempestade passasse e o sol finalmente desse as caras. Antes de partirem, o pai do menino tentou me pagar com as poucas notas que tinha, mas eu recusei. Eu sabia o que era passar necessidade. Na hora da despedida, o pequeno Lucas segurou minha mão com força. Ele tinha um olhar muito maduro para a idade. Ele me disse: "A senhora salvou a gente. Um dia, eu vou voltar para retribuir essa bondade." Eu sorri. Dei um beijo em sua testa e achei que era apenas a gratidão de uma criança. 30 anos se passaram desde aquele dia. 30 anos de lutas, de ver Beatriz crescer e se tornar meu braço direito. O restaurante prosperou por muito tempo, tornando-se o coração do bairro, mas a vida tem caminhos tortuosos. Há 15 anos aceitei Renato como meu sócio. Eu precisava de ajuda com a administração, e ele parecia o homem perfeito para o cargo. Educado, eficiente e dedicado. O que eu não sabia era que, por trás daquele sorriso, gentil, Renato escondia uma ganância sem limites. Ele foi, aos poucos, criando uma rede de mentiras. Desviava pequenas quantias, falsificava recibos, e nos últimos meses deu o golpe final. Ele limpou as contas do restaurante e me deixou com uma dívida imensa com fornecedores e com o banco, alegando que o negócio não era mais lucrativo. Agora, aos 62 anos, eu me via diante do abismo. Renato simplesmente desapareceu, deixando para trás um rastro de destruição financeira e a ameaça de que o imóvel seria tomado. Beatriz, que agora tem a mesma idade que eu tinha quando tudo começou, tentava me consolar. Mas eu via o desespero nela também. Nós não tínhamos advogados, não tínhamos dinheiro e o prazo de uma semana estava correndo. Eu olhei para o fogão, o mesmo lugar onde fiz aquela sopa em 1995, e senti um vazio imenso. Será que toda a minha honestidade e trabalho duro terminariam assim?
Eu tinha dado comida a quem tinha fome e abrigo, a quem tinha frio, mas agora, quem estaria lá por mim? O restaurante estava silencioso, as cadeiras empilhadas sobre as mesas, e o cheiro de desânimo parecia impregnar as paredes. Beatriz pegou minha mão. Mãe, vamos lutar até o último minuto, ela disse, tentando forçar mas nós duas sabíamos que precisávamos de um milagre. O banco não queria saber de histórias de bondade. Eles queriam os números que Renato tinha roubado. Eu fechei os olhos e, por um breve momento, desejei que aquela chuva de 30 anos atrás voltasse, para lavar toda essa dor e me trazer uma resposta. O que eu não imaginava era que a resposta já estava a caminho, vestida de terno e acompanhada pela força da lei. O tempo de colher o que foi plantado estava chegando, e o destino estava prestes a bater à minha porta mais uma vez. Faltavam apenas 6 dias para o prazo final. O restaurante estava mergulhado em um silêncio que me machucava a alma. Eu passava o pano nas mesas, não porque houvesse clientes, mas porque não sabia o que fazer com as minhas mãos trêmulas. Beatriz estava no balcão, organizando alguns papéis, quando o barulho de carros parando em frente à nossa porta chamou sua atenção. Olhei pela vidraça e vi 3 veículos escuros e luxuosos. Pensei que fossem os oficiais de justiça chegando mais cedo para nos expulsar. Meu coração disparou. 3 homens de terno cinza desceram primeiro, segurando pastas de couro, com rostos sérios e profissionais. Mas foi o 4º homem que mudou a energia do lugar. Ele vestia um terno azul marinho impecável e caminhava com uma postura de quem sabia exatamente onde estava indo. Beatriz se impertigou, claramente intrigada com aquela presença imponente. Mãe, quem são eles? Ela sussurrou, mas eu não tive tempo de responder. O sino da porta tocou e o grupo entrou. O homem de terno azul parou no meio do salão e respirou fundo, como se estivesse sentindo o aroma de lembranças antigas. Seus olhos percorreram cada detalhe das paredes, do balcão, e finalmente pousaram em... Eu saí de trás do balcão, limpando as mãos no avental. Pois... Não? Posso ajudar os senhores? No momento não estamos servindo refeições, eu disse com a voz falha. O homem deu um passo à frente. Ele tinha um rosto forte, mas um olhar que transbordava uma doçura inesperada. Ele me observou por alguns segundos, em silêncio, e vi seus olhos brilharem. Com um meio sorriso, ele fez a pergunta que me paralisou. A senhora ainda faz aquela sopa de legumes que salvou minha família há 30 anos? Eu senti minhas pernas fraquejarem. A voz dele era profunda, mas havia um tom de gratidão que ecoou em cada canto daquela sala. Como disse? Perguntei, sem acreditar. Ele não respondeu com palavras. Em vez disso, abriu a carteira e tirou uma fotografia antiga, já amarelada pelo tempo e com as bordas gastas. Ele estendeu a foto para mim. Meus dedos tremeram ao pegá-la. Na imagem, tirada bem ali no meu restaurante, estavam um homem, uma mulher e um menino magro, de cabelos desalinhados e sorriso tímido, segurando uma colher. Ao fundo, dava para ver o meu fogão antigo e um pedaço do meu avental daquela época. Lucas, eu sussurrei, as lágrimas começando a cair sem controle. É você, o pequeno Lucas? Sim, dona Sara, sou eu, ele respondeu com a voz embargada. Eu prometi que voltaria, não prometi? Demorei mais do que gostaria, mas eu nunca esqueci o sabor daquela sopa, e principalmente o calor da sua bondade naquela noite de tempestade. Beatriz se aproximou, olhando da foto para o homem à nossa frente. Ela estava em choque. Lucas se virou para ela e fez um cumprimento educado. Você deve ser a bebê que estava no colo dela, ele disse, e notei um brilho diferente em seus olhos ao olhar para minha filha. Beatriz corou, impressionada com a gratidão genuína dele e com a forma respeitosa como ele me tratava. Naquele momento, parecia que um peso enorme estava sendo retirado dos meus ombros. Lucas então fez um sinal para os 3 homens que o acompanhavam. Estes são meus melhores advogados, ele explicou, mudando o tom para algo mais sério e determinado. Dona Sara, eu não vim apenas para agradecer. Eu passei os últimos meses procurando pela senhora. Soube o que aconteceu aqui. Soube da fraude, do desvio de dinheiro e do que aquele homem chamado Renato tentou fazer com a senhora. Eu caí sentada das cadeiras, enquanto Beatriz segurava minha mão. Como você descobriu tudo isso?
Perguntei. Hoje eu trabalho com grandes investimentos e auditorias. Lucas explicou de forma simples. Quando localizei o endereço do restaurante, meus analistas notaram irregularidades no registro do imóvel. Começamos a investigar a fundo e descobrimos que a senhora foi vítima de um golpe planejado. Renato não apenas roubou o dinheiro, ele estava tentando apagar a sua história para lucrar em cima do seu sacrifício. Ele se inclinou para perto de mim e colocou a mão sobre a minha. A senhora deu abrigo à minha família quando não tínhamos nada. Agora, é a minha vez de proteger o seu teto. Aquela sopa de legumes foi a refeição mais cara que já comi na vida, porque ela me deu esperança. E esperança é algo que não tem preço. Beatriz olhava para Lucas com uma admiração que eu nunca tinha visto antes. Não era apenas pela riqueza dele, mas pela dignidade com que ele estava agindo. Lucas olhou para ela e sorriu. Um sorriso de cumplicidade que fez o coração de mãe sentir que algo novo estava começando ali. Dona Sara, os meus advogados já estão com toda a papelada. Lucas continuou. Nós sabemos que o prazo é curto, mas garanto que, a partir de hoje, a senhora não está mais sozinha nesta luta. Nós vamos descobrir cada centavo que foi tirado de vocês. Olhei para o salão vazio, que minutos antes parecia um cenário de derrota, e agora parecia cheio de luz. O menino que eu alimentei no meio de um temporal tinha se tornado o porto seguro que eu tanto pedi a Deus. O milagre estava diante de mim, usando terno e trazendo a justiça nas mãos. O restaurante, que antes era um lugar de silêncio e tristeza, transformou-se em um verdadeiro centro de operações em questão de horas. Lucas e seus 3 advogados ocuparam as mesas do fundo, espalhando pastas, documentos e computadores. Beatriz estava ao lado deles, ajudando a organizar cada recibo e cada contrato que eu havia guardado ao longo dos anos. Eu observava tudo da cozinha, ainda tentando processar como a minha vida tinha mudado em apenas um. Lucas não descansou. Ele mesmo revisava as planilhas, cruzando informações com os dados que sua equipe de auditoria conseguia pela internet. No terceiro dia de investigação, um dos advogados me chamou com um olhar sério. Dona Sara, por favor, venha até aqui. Precisamos que a senhora veja isso. Sentado à mesa, Lucas me mostrou um documento com a minha assinatura no final. A senhora se lembra de ter assinado este termo de transferência de propriedade? Ele perguntou suavemente. Eu olhei para o papel, confusa. Eu assinei muitos papéis para o Renato. Ele dizia que eram para renovar as licenças de funcionamento e pagar os impostos atrasados. Eu confiava nele de olhos fechados. Lucas suspirou e apontou para os detalhes. Ele usou a sua confiança para cometer um... Este documento é uma falsificação grosseira de uma venda. Renato não apenas desviou o dinheiro das vendas, ele alterou os registros para que, legalmente, o imóvel passasse para o nome dele. O plano dele era fechar o restaurante, declarar falência e depois vender o terreno para uma grande construtora fazer um estacionamento. Senti um aperto no peito, uma mistura de náusea e decepção. Renato tinha sido meu sócio por 15 anos. Ele frequentava a minha casa, celebrava os aniversários da Beatriz conosco. Como alguém pode olhar nos seus olhos todos os dias enquanto planeja destruir tudo o que você construiu? A dor da traição era quase física. Eu olhei para as paredes do meu restaurante e imaginei tudo aquilo sendo derrubado para virar um pedaço de asfalto cinza e frio. Nós não vamos deixar isso acontecer, Beatriz disse, segurando minha mão com firmeza. Percebi que durante aqueles dias, ela e Lucas tinham se tornado muito próximos. Eles passavam horas analisando documentos e nos momentos de cansaço compartilhavam histórias. Lucas contava sobre como a determinação que aprendeu naquela noite de 1995 o ajudou a vencer na vida. E Beatriz falava sobre o amor que eu sempre dediquei a cada prato servido. Via uma admiração mútua crescendo ali, um respeito que ia além da gratidão. A justiça começou a agir rápido. Com as provas que Lucas reuniu, os advogados entraram com um pedido de urgência. Em poucos dias, conseguiram que um juiz determinasse o bloqueio imediato de todas as contas e bens de Renato. O castelo de cartas dele estava começando a desmoronar. Foi então que o inesperado aconteceu. Naquela tarde, enquanto estávamos no restaurante, a porta se abriu bruscamente. Era Renato. Ele não parecia mais o homem elegante e seguro de antes. Estava desabelhado, com o rosto vermelho de raiva. Ele veio direto em minha direção, ignorando as outras pessoas no salão. Sara, que palhaçada é essa?
Ele gritou, batendo com a mão na mesa. Minhas contas foram bloqueadas. Você ficou louca? Quem são esses homens? Eu me levantei, sentindo uma força que nem sabia que tinha. Eles são a justiça, Renato. Algo que você esqueceu que existia. Ele mudou de tática imediatamente. Baixou o tom de voz, tentando usar aquele antigo tom manipulador. Sara, escuta. Houve um mal-entendido. Eu fiz tudo para nos proteger. Eu posso resolver isso. Se você retirar essa queixa agora mesmo, eu te dou uma parte do dinheiro em dinheiro vivo. 50 mil reais agora. Você paga suas dívidas e ainda sobra para descansar. É pegar ou largar. Eu olhei para ele com pena. Ele realmente achava que meu caráter tinha antes que eu pudesse responder. Lucas se levantou e caminhou calmamente até ficar entre mim e Renato. Lucas era mais alto, e sua presença preenchia o ambiente. O senhor não está em posição de oferecer nada, disse Lucas, com uma voz fria e cortante. Além de estelionato e fraude, o senhor acaba de tentar subornar uma vítima na frente de testemunhas e advogados. Renato deu um passo atrás, intimidado. Quem você pensa que é? Lucas apenas sorriu. Um sorriso de quem já tinha vencido. Ele tirou um pequeno gravador do bolso e apertou o botão de encerrar. Eu sou o menino que recebeu abrigo nesta casa quando não tinha nada. E hoje, sou o homem que vai garantir que o senhor pague por cada centavo e cada mentira. A polícia já foi acionada. Renato empalideceu. Ele tentou dizer algo, mas as palavras não saíam. Ele olhou para Beatriz, depois para mim, percebendo que sua máscara tinha caído para sempre. O homem que tentou destruir o nosso sustento estava agora encurralado pela própria ganância. Lucas olhou para Beatriz e deu um aceno positivo. Naquele momento, eu soube que o restaurante estava salvo. A tempestade de maldade de Renato tinha encontrado uma barreira intransponível, a gratidão de quem nunca esqueceu o valor de um prato de sopa quente. O som das sirenes do lado de fora foi o ponto final de um pesadelo que parecia não ter fim. Vi Renato ser conduzido para fora do meu restaurante. Não mais como o sócio arrogante que tentou me destruir, mas como alguém que finalmente teria que encarar as consequências de seus atos. O processo foi rápido, graças à eficiência da equipe de Lucas. Renato foi condenado a 8 anos de prisão por estelionato e falsificação de documentos, além de ser obrigado a pagar uma indenização milionária que devolveu cada centavo que ele havia desviado ao longo dos anos. Ele perdeu tudo. Sua casa luxuosa, seus carros e a falsa reputação que sustentava com o meu suor. Mas a maior vitória não foi ver a queda de quem me fez mal. Foi o que aconteceu no dia seguinte à prisão dele. Lucas se sentou comigo àquela mesma mesa de madeira onde tudo começou e colocou um envelope pardo na minha frente. "O que é isso, meu filho?" Perguntei, sentindo meu coração acelerar. "É a sua vida de volta, dona Sara", ele disse com um brilho nos olhos. Ao abrir o envelope, vi a escritura definitiva do imóvel em meu nome e os comprovantes de que todas as dívidas com os fornecedores e com o banco haviam sido quitadas. "Eu não posso aceitar isso, Lucas. É dinheiro demais." Eu gaguejei, as mãos trêmulas. Ele segurou minhas mãos com carinho. "A senhora não está aceitando um presente. Está recebendo o pagamento por aquela sopa de 1995. Como eu disse, aquela refeição salvou a vida da minha família. Se não fosse pela sua bondade, meu pai não teria tido forças para continuar e eu não teria me tornado o homem que sou hoje. Considere que a conta foi paga com 30 anos de juros de gratidão." Nas semanas seguintes, o restaurante passou por uma transformação. Lucas e Beatriz ficaram à frente de tudo. Eles decidiram fazer uma reforma completa, mas com um detalhe que me emocionou profundamente. Eles mantiveram a essência original. As paredes foram pintadas com cores acolhedoras. A iluminação ficou mais suave, mas as mesas de madeira e o fogão onde eu cozinhava continuaram lá. Eles até criaram um pequeno quadro na parede com uma réplica daquela foto amarela de 1995. Durante a reforma, eu via Beatriz e Lucas conversando pelos cantos, rindo e planejando cada detalhe. O brilho nos olhos da minha filha tinha voltado, e eu percebia que o carinho entre eles já não era mais apenas amizade. Lucas a tratava com uma delicadeza que me dava paz. Ele não era apenas um homem rico. Ele era o mesmo menino de coração bom que eu conheci sob a chuva. Finalmente, chegou a noite da grande reinauguração. O restaurante estava impecável.
decorado com flores frescas e o cheiro da minha comida caseira perfumando o ar. Muitos clientes antigos, que haviam se afastado por causa da má gestão de Renato, voltaram para nos abraçar. Mas a grande surpresa aconteceu quando a porta se abriu e Lucas entrou acompanhado de um casal de idosos. Meus olhos se encheram de lágrimas no mesmo instante. Eram eles, o pai e a mãe de Lucas, os mesmos que eu abriguei 30 anos atrás. Eles caminharam até mim com passos lentos, mas com sorrisos que iluminavam o rosto. A mãe dele me abraçou por um longo tempo, chorando baixinho no meu ombro. Obrigada por não ter fechado a porta naquela noite, ela sussurrou. Foi um encontro de almas que o tempo não conseguiu apagar. Servimos o jantar, e o prato principal, claro, foi a minha sopa de legumes especial. Estávamos todos sentados, formando uma grande família, quando Lucas se levantou e pediu a atenção de todos. Ele olhou para Beatriz, pegou a mão dela e, com uma voz cheia de emoção, disse: "Neste lugar, eu aprendi que um pequeno gesto de amor pode mudar o destino de uma pessoa. Dona Sara mudou o meu. E agora, Beatriz, eu quero saber se você aceita caminhar ao meu lado para que possamos, juntos, continuar espalhando essa semente." Ele a pediu em namoro ali mesmo, na frente de todos nós. Beatriz, com os olhos radiantes, aceitou com um beijo casto, e o restaurante rompeu. Eu abençoei o casal com todo o meu coração, sentindo que a vida tinha se encarregado de colocar cada peça no seu devido lugar. Enquanto a noite avançava e o som das risadas preenchia o ambiente, eu olhei para a foto na parede e depois para o meu salão cheio. A tempestade de 1995 tinha passado. A tempestade causada por Renato também tinha ido embora. O que restava agora era um jardim florido de gratidão e amor. Aprendi que a bondade nunca é desperdiçada. Ela é como um pão lançado sobre as águas que, depois de muito tempo, volta para nos alimentar quando mais precisamos. Minha casa estava salva, minha filha estava feliz, e meu coração, enfim, estava em paz.